Olá, povo, paz a todos, amém. Vamos para mais uma palavra. Nos últimos dias eu tenho ouvido muito falar sobre a palavra posicionamento. Não exatamente a palavra posicionamento, mas o verbo posicione-se, né? E muito sobre a maneira como a gente reagir a tais situações, né? Aquilo que a gente tem que resolver, decidir, enfrentar as coisas que vão acontecendo na nossa frente, na nossa vida. Eu tenho ouvido falar muito mesmo, assim. Tanto no meu devocional, em pregações que eu tive, em pregações que assisti, em culto, em louvor. Tudo que eu tenho buscado nos últimos dias, Deus tem falado da mesma forma comigo, posicionamento. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês, né? O que Deus tem comentado aí, conversado comigo, me estimulado, né, a falar. E quando eu lembro de posicionamento, de posicione-se, eu lembro do soldado, né? De um soldado que ele tá sempre pronto, ele tá sempre prevenido para não ser pego de surpresa, né? Então ele tá armado, ele tá revestido, ele tá com a sua ferramenta, né? E está também com a sua vestimenta adequada. Então ele está pronto, prevenido para não ser pego desprevenido, né? Então a gente teria, né, que fazer as mesmas coisas, estar sempre pronto. Porque tem pessoas que diante da dificuldade, diante, né, daquilo que está por vir, elas se preocupam de grande proporção, assim, que algumas pessoas travam, né? Elas ficam sem reação, elas não sabem o que decidir, o que fazer, para onde ir. Elas não sabem o que fazer. E tem algumas pessoas que elas vão devagarzinho, vão se arrastando, vão, né, meio prostrado, mas continuam aí caminhando na vida. E tem pessoas que, diante da dificuldade, elas largam tudo, né? Elas querem fugir dessa situação. E quando a gente foge da situação, a gente pega tudo aquilo que Deus já depositou na nossa vida, né? Toda a misericórdia dele, tudo aquilo que, todo o seu amor, todo o seu cuidado, tudo que ele, né, tem nos cuidado até aqui, e a gente lança fora, né? Essas pessoas lançam fora. Elas dizem, não, não quero mais, chega. Só que Deus investiu tanto nessa vida e ela não enxerga nisso, ela simplesmente não quer, né, encarar e tomar uma posição. Porque quando a gente fala em posição, a gente, em posicionamento, em saber tomar decisões, né, Deus vai trabalhar diferente com cada pessoa. Na Bíblia a gente vê muitos exemplos sobre isso. Um exemplo é Moisés, né? Moisés, quando foi abrir ali o Mar Vermelho, o povo se deparou diante do mar e não sabia o que fazer. Então Deus falou para Moisés, né? O que o povo está fazendo parado? Diga para ele que marche, né? Então tem situações na tua vida que tu vai ter que marchar, tu vai ter que dar o primeiro passo, dar o segundo e acelerar e marchar e ir em frente. Tem situações que Deus vai te pedir isso, mas tem situações que vão ser diferentes. Por exemplo, com Abraão. O Abraão tinha um filho, tinha a promessa, né, de um filho, e ele esperou 25 anos para que essa promessa fosse... 25 anos. Para que essa promessa fosse cumprida, para que o filho dele chegasse, né, com a sua esposa. A sua esposa, no meio do caminho, ela ali articulou, né, outra maneira para ele ter um filho, mas não com ela. Então, mas o filho da promessa demorou 25 anos. Então tem gente que às vezes está 1 ano na luta, 2 anos na luta e acha que Deus desistiu dessa pessoa. Não, Deus está às vezes testando a tua fé, né? Porque às vezes a gente não quer esperar, mas o que Deus tem vai ser sempre melhor. Vale a pena, né? A espera. Então não faça como a mulher de Abraão, né? Não queira dar o seu jeito, não queira dar o seu jeito que não vai dar bom, vai dar ruim, de certeza. Se Deus falou para esperar, então espere, né? Mas não fique esperando quando Deus diz para te marchar. E tem várias outras situações. Quando Jesus curou as pessoas,
muitas pessoas foram curadas instantaneamente, simplesmente pela fé dela, né? A mulher do fluxo do sangue, coxos, paralíticos, cegos, né? Então, a partir da fé das pessoas, né? Eles clamavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, às vezes também Deus está esperando você clamar para o seu milagre acontecer. Às vezes você está esperando, 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 e Deus também está te esperando você clamar pela sua situação, pela sua causa, né? E também tem a história de Lázaro, né? Que Jesus demorou 4 dias para para ressuscitar Lázaro, né? Que era o seu amigo. Então, quando ele chegou 4 dias depois, porque até 3 dias eles acreditavam que a pessoa não, na época, né, que a pessoa não tinha realmente morrido, que em 3 dias eles teriam chance de acordar novamente. Então, ele chegou no 4º dia com realmente esse propósito, de realmente ser um milagre. E as irmãs de Lázaro, uma se prostrou aos pés de Jesus quando viu e o adorou. E a outra, ela resmungou. Ela falou, chegasse tarde, né? Já faz 4 dias, o corpo já fede. Ela só foi murmurando, murmurando, murmurando. Jesus na frente dela e ela murmurando. Então, às vezes, Jesus está na nossa frente com o milagre, né? Ali para realizar e a gente está murmurando e não está querendo ver o milagre. Às vezes a gente quer milagre, mas não acredita no nosso próprio milagre. Então, como é que Jesus vai fazer, né? Então, faça como a outra irmã de Lázaro fez, se proste, né, diante de Jesus, o adore em todas as situações, mesmo que a dor aperte, né? Eu imagino a dor dessa irmã com o seu irmão já morto há 4 dias. Realmente é difícil de crer, mas a gente tem que crer, a gente tem que ir além na nossa fé, né? É um passo por vez, uma caminhada, um passo por vez a nossa caminhada e cada dia progredindo. Então, como é que a gente vai enxergar, né? Enxergar o nosso milagre? Como é que a gente vai se posicionar? Para a gente se posicionar, a gente tem que primeiro escutar a voz de Deus, né? Como é que a gente escuta a voz de Deus? É difícil, mas não é impossível. É difícil quando você não busca, quando você simplesmente vai na igreja uma vez na semana, uma vez no mês, e você vai lá, escuta, né, uma palavra, volta para casa e sua vida volta tudo ao normal. Aí fica difícil, bem difícil. Você só vai escutar a voz de Deus quando você tiver um relacionamento com Ele. Um relacionamento diário. Diário, sim, diário. A palavra de Deus diz, tem um versículo lindo, que diz assim, ó, seja forte e corajoso. Muita gente usa esse versículo e muitas pessoas não sabem que isto é um versículo. Aí tem mulheres que adaptam, né, e escrevem lá, seja forte e corajosa. Isso está em Josué 1:9, né? Josué foi o que substituiu Moisés depois que Moisés morreu, né, para levar as pessoas à Terra Prometida. Então, Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. E muita gente se fixa nesse versículo, simplesmente nesse, seja forte e corajoso. Mas o que diz antes em Josué 1:8? Diz para meditarmos na lei dele. O que é a lei dele? Né? A palavra dele, aquilo que ele deixou para nós. Então, tá dito em Josué 1:8, você pode conferir na sua Bíblia. Medite nessa lei, de dia e de noite. Então, a gente vai conseguir. Aí depois Deus diz, né? Portanto, seja forte e corajoso. Então, você só vai conseguir ser forte, ser corajoso, ter posicionamento, escutar a voz de Deus, quando você ter um relacionamento com Ele, dia e noite, noite e dia. Não basta você procurar Jesus só quando a coisa aperta, né? Só quando a água bate, né? Aí a gente lembra de Jesus. Ai, meu Deus, o que eu faço, né? Normalmente as frases que a gente escuta, ai, meu Deus, o que eu faço? Como é que você vai escutar a voz de Deus se você só o procura quando você vai na igreja e se você vai, né? A igreja é importante, sim, né? Bom ter relacionamento com os irmãos, com as pessoas. Só que a tua busca tem que ser diária. Tem que ser diária, tem que ser todos os dias, né? Seja em louvor, seja em devocional, um momento que você tira com Deus.
Eu já falei várias vezes aqui, você precisa, é importante ter um momento de oração no seu secreto, no seu quarto, sozinho, mas também é importante você ter uma rotina, uma frequência, Deus estar contigo em todos os momentos, no carro, no serviço, e você estar a todo momento pensando, né, entregando seu dia a Deus. Então a chave é relacionamento, só assim você vai conseguir se posicionar, né? E tem um versículo também que diz em Isaías 30:21, que uma voz estará atrás de você direcionando, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, amém? Então ele dá promessa pra gente, sim, Deus promete muitas coisas, que ele vai nos dar a direção, né? Então que a gente se posicione, mas antes de se posicionar, que a gente tenha um relacionamento diário com Deus, amém?